E vamos aqui agora seguir para os exemplos mais práticos de como realmente usar a ferramenta ShapeRig. Eu preparei aqui 3 exemplos, cada um fazendo algo diferente com o ShapeRig, abordando todas as funções dele praticamente. Eu vou estar deixando aqui para download esses 3 exemplos aqui para vocês irem seguindo junto a mim, caso vocês queiram aprender também. Fora isso, eu vou estar deixando o link para cada ferramenta que eu estiver usando aqui. No caso, serão 4, o ShapeRig, o Molbar, ou o Keybar, e o Overlord. O ShapeRig, que é o foco principal desse vídeo, e o Molbar ou Keybar para você poder estar colocando o plugin ou script de mais fácil acesso para você. O ShapeRig ele é um script gratuito, só você vir no próprio site da Ordinary Folk e baixar gratuitamente. Quando vocês baixarem o arquivo, vai ter esse JS-Bin aqui para você estar utilizando e preferencialmente eles gostam de estar utilizando o Keybar, mas eu sou do contra e gosto do Molbar. Ambos são bem parecidos. No meu caso, eu vou estar ensinando como instalar com o Molbar ou usar diretamente pelo próprio After Effects. E além deles, também o Overlord. Fora a utilização do Overlord, eu também vou estar ensinando como fazer isso diretamente no Illustrator, sem precisar de nenhuma extensão, mas obviamente, né, a extensão ajuda bastante a gente. Que é bem mais simples, é só apertar um botão e todo o meu projeto já vem parar aqui dentro do After Effects. Deixado tudo isso bem claro e antes mesmo de entrar em qualquer exemplo aqui, eu vou explicar como instalar ele. Para você estar instalando dentro do Molbar, é só clicar no maisinho, Add Script File e procurar a pasta onde você baixou o seu ShapeRig. No meu caso, tá aqui. Quando você abrir a pasta assim pela primeira vez, vai parecer que não existe absolutamente nada, mas é porque você tem que mudar aqui de JSX para JSX bin, que aí o script vai aparecer. Quando você clicar no script e apertar OK, vai abrir essa telinha daqui, onde você pode estar mudando o nome do seu script. E se você tiver uma imagem com o mesmo nome que tiver aqui, exatamente da mesma forma em PNG, em 25 por 25, ele vai estar adicionando um ícone junto a ele, para não ficar com esse livrozinho aqui. Mas enfim, é só apertar OK que ele vai estar aparecendo aqui. Já instalar ele diretamente no After Effects é um pouco diferente. A gente vai ter que vir aqui em File, Scripts e Run Script File, ou Install Script File. No meu caso, eu vou fazer somente um Run porque eu não preciso instalar ele. Eu vou estar clicando e vou apertar aqui em abrir. Quando eu pôr para abrir, ele já vai estar criando aqui o meu ShapeRig, todo bonitinho. Ele sempre vai estar criando um quadrado quando você clicar nele diretamente, sem estar selecionando nada, mas eu acredito que essa é a forma mais complicada. E pelo Molbar ou Keybar, é bem mais prático. Vindo para as funcionalidades do ShapeRig, o que eu não expliquei muito no outro vídeo, é como estar utilizando ele aqui dentro do Molbar. Simplesmente eu clicando aqui no ícone do ShapeRig, ele já vai criar para mim aqui um quadrado, que eu clicando em qualquer um desses outros quadradinhos aqui, que no meu caso é verde, porque eu mudei as cores do meu After Effects, ele vai estar movendo aqui os pontos do nosso cubo. No caso, eu posso mover o nosso cubo para onde eu quiser. Clicando aqui no ShapeRig Path Layer, eu posso estar configurando algumas coisas, como o arredondamento das pontas, no que no caso aqui não está acontecendo nada, porque eu tenho que ativar aqui o Round Path, e aí sim ele vai ficar totalmente redondo. A outra opção aqui de cima, o Close Path, essa daqui, é para caso você queira que o seu shape ele não seja fechado, mas sim aberto. Aqui você já consegue meio que tá fazendo um sorriso. Voltando um pouco, selecionando aqui cada controlador, a gente tem algumas funções também em cada nulo nosso aqui embaixo. No caso, vai ser sempre as mesmas duas opções. Active, que no caso é para dizer se ele está ativo ou não, ele deve ser considerado pelo nosso plugin. E o outro é o Always Linear. No caso, se eu vier aqui, ativar novamente esse meu ponto e colocar como linear, todas as outras pontas vão ser arredondadas, menos essa daqui. Então a gente acabou de criar aqui uma gota de chuva, uma gota de lágrima, sei lá. Clicando em um dos nulos e apertando Ctrl D, eu posso estar duplicando os meus pontos. Ou seja, se eu não quiser estar trabalhando com o Illustrator e apenas fazer as coisas aqui direto pelo After Effects, também é possível. O mais legal é quando você aumenta ou diminui a escala do seu nulo, porque ele acaba criando essa rotação aqui que vocês estão vendo. E só com essas simples ferramentas, com essas simples opções, dá para fazer muita coisa legal dentro do After Effects. Então, tendo só isso em mente, vamos partir aqui para o nosso primeiro exemplo do nosso olho, porque tem outras coisas e outras funções que também são bem legais que eu vou estar mostrando aqui agora. Como eu havia dito antes, cada arquivo desse daqui vai estar para download aqui embaixo, cada um separadinho, já organizado para ser importado para o After Effects. Eu vou estar abrindo aqui o nosso After Effects e tem várias formas de a gente estar importando o mesmo arquivo. Eu posso apertar Ctrl I, e ele vai estar abrindo a mesma janelinha que eu já tinha colocado, ou simplesmente eu posso vir na pasta e arrastar o arquivo vetor para dentro do After Effects, que também vai funcionar da mesma maneira. Quando vocês arrastarem ou abrirem, vai aparecer essa janelinha aqui, provavelmente o de vocês vai estar com o nome Footage, vocês colocam aqui Composition e aqui Layer Size. Eu não sei como essas duas coisas são chamadas no After Effects em português, mas provavelmente vai ser composição e tamanho da camada, eu acho. É só apertar OK, que o nosso olhinho já vai abrir aqui. Dando 2 cliques aqui nesse ícone, você vai estar abrindo o seu vetor. É que quando você importa um vetor, ele fica com essa camadinha aqui do Illustrator.
Diferentemente, se eu viesse aqui no Illustrator, selecionasse todo o meu olho e apertasse o botão do Overlord, ele já vem aqui com a estrelinha, o que significa que nossas camadas aqui são vetores e não um arquivo vetorial do Illustrator. Mas para fazer essa conversão é bem simples, é só selecionar tudo, clicar com o botão direito, vir aqui em Create, Create Shapes from Vector Layer. Ele já cria o nosso vetor, o Overlord ele só pula um passo e já deixa pra gente aqui tudo certinho como deveria ser. Eu alterei um pouco aqui as cores do meu projeto, coloquei as strokes com cor branca para ficar um contraste melhor e não ficar claro. Caso você esteja assistindo esse vídeo no escuro, eu selecionando qualquer um dos meus itens que tenha a propriedade path nele, eu consigo estar transformando esse item aqui em um shape rig. No caso, eu vou estar selecionando aqui o meu olho interno, eu vou estar solando ele, apertando nessa bolinha daqui, e vou estar fazendo aqui as minhas primeiras modificações. Para a gente estar acessando a path do nosso item, a gente pode simplesmente digitar aqui em cima a palavra path. Caso eu não esteja selecionando nada, ele vai abrir qualquer propriedade path do meu projeto, mas caso eu esteja selecionando aqui alguma camada e digitar path, ele vai abrir apenas ou procurar apenas pela propriedade path da camada que eu selecionei. Clicando aqui em path e vindo aqui no meu molbar, clicando aqui em shape rig, ele converte o meu item para uma shape customizada. No caso agora, todos os controladores aqui vão estar controlando um ponto do meu item. No centro, ele vai ter 2 controladores, porque quando eu fiz esse projeto lá no Illustrator, eu fiz uma linha com um ponto na ida e um ponto na volta, justamente para poder funcionar como a abertura do nosso olho, que a gente vai estar animando aqui ele agora. Uma coisa muito interessante que vocês podem fazer, caso estejam fazendo junto comigo, o que seria bem interessante vocês estarem fazendo isso, é fazer uma duplicata, clicando nessa camada e apertando Ctrl D. Essa camada daqui de cima, ela vai ser apenas um stroke, o que eu vou estar aumentando ela aqui um pouco, eu vou colocar ela em 8. Mesma coisa para essa parte de cima aqui do meu olho, eu vou colocar em 8. E essa parte aqui de dentro, eu vou estar tirando o meu stroke e vou estar colocando um fio. Só que aqui que entra um problema. Quando você importa um projeto do Illustrator, ele apenas importa com as propriedades que o After Effects vê nele. No caso, eu importei esse projeto aqui apenas com stroke e não com fio, então ele não adicionou. Então a gente vai precisar adicionar um preenchimento a essa minha linha daqui. No caso, eu venho aqui embaixo, nessa setinha daqui, venho aqui em Add e Fill. E apenas clicando em Fill, a gente já cria aqui um fundo vermelho. No caso, eu vou deixar vermelho só para fazer um contraste. E pronto, a gente já tem aqui o nosso olho com um fundo vermelho e com um torno branco. E vou estar alinhando novamente aqui os meus nulos à minha composição. E nesse caso, eu vou estar colorindo eles de uma forma diferente para eu conseguir identificar eles e não ficar me perdendo aqui nas minhas camadas. Uma coisa muito importante que vocês não podem fazer é alterar essa ordem de camadas aqui. Porque dependendo da ordem que essas camadas aqui estão, os nossos pontos vão ser colocados de forma diferente. No caso, eu vou estar desabilitando isso daqui e apenas focar aqui na minha stroke. E vou estar clicando em um nulo aqui e puxar para cima e outro para baixo. Eu acredito que não faz importância aqui qual é qual. Se eu mudar a minha ordem aqui de camadas, ele vai estar trocando a ordem que o meu stroke vai ser desenhado. Se eu puxar esse daqui para cima, ele vai ser trocado para cá. Eu posso juntar isso daqui para cá. Enfim, como são só 4 pontos, ele só vai ficar invertendo as coisas, mas já dá para entender. Eu vou estar fazendo aqui só uma animação super simples de um dos pontos indo para cima e o outro indo para baixo. E vou estar fazendo uma suavização, apertando F9, vindo aqui no editor gráfico. No meu caso aqui eu estou no editor de valores, eu vou clicar com o botão direito e mudar para o gráfico de velocidade e simplesmente fazer uma rampinha assim. Pronto. Eu gostei dessa animação, eu acho que está em um tempinho legal. Agora eu vou estar ajustando aqui a escala e o mais legal disso é que eu não preciso me preocupar muito com a animação. Independente do que eu fizer aqui, ele vai continuar funcionando de boa, ele não vai estar quebrando a minha animação por conta disso. E pronto, meu olho já vai começar a tomar forma. O último passo que eu preciso fazer aqui agora é colocar a minha pupila dentro do olho. Mas se eu só puxar para cá e fechar o olho, ele não vai funcionar. Eu tenho que fazer uma máscara. No caso, é bem simples, pelo menos nas versões mais atuais do After Effects. Em versões um pouco mais antigas é um pouco diferente e eu vou estar explicando aqui nos dois. Nesse caso daqui, eu estou usando a versão do After Effects 2024, CC 2024. Eu acredito que a partir da 2022 já é diferente, ou 2023. Mas é o seguinte, nas versões mais atuais do After Effects, é só você clicar na sua camada e pegar esse negocinho daqui, esse chicotinho daqui, com o nome Track Match. Porque agora existem dois. Existe o Track Match e o Parent Link. Ambos têm esse chicotinho aqui, mas o íconezinho deles é um pouquinho diferente se você notar. Eu vou clicar nele e vou jogar ele para o meu Path Layer 1, aquele lá embaixo, que só tem o preenchimento. E no caso agora, quando eu der play, ficou preto. Mas por quê? Porque quando eu parento algo com a opacidade ou com o Track Mate, ele some
com a nossa máscara. Então é só a gente vir aqui e apertar no olhinho que tudo já fica normal. Você não precisa se preocupar com isso. Já com as versões mais antigas do After Effects, seria necessário que você trouxesse sua pupila aqui para baixo, pegasse o seu path e fizesse mais uma cópia. Colocar essa segunda cópia apenas com preenchimento acima da nossa pupila. E aqui na nossa pupila, a gente viria aqui no painelzinho de Track Match, selecionaria aqui a nossa camada como Mate e alteraria aqui para Alpha Mate, que também funcionaria da mesma forma como está funcionando aqui. A partir de agora, a gente já tem a nossa animação aqui, bonitinha, mas agora o ponto mais importante do Shape Rig aparece, que são as escalas. Nesse caso, se eu aumentar e diminuir aqui, eu vou estar deixando as quinas do nosso olho bem mais finas. Os cantos do nosso olho agora vão ficar assim, afunilados, o que pode até mesmo dar um ar egípcio, um monstro, sei lá, um olho de dragão. E por última parte, a gente pode também estar animando aqui o nosso stroke aqui de cima do nosso olho. Eu não vou estar utilizando Shape Rig nesse daqui, vou estar só fazendo uma animaçãozinha bem básica. Aperto F9, venho aqui no Graph Editor e puxo para cá. No caso, eu tenho uma ferramenta que já faz suavização automaticamente sem eu precisar ficar entrando aqui, que é o Motion 4. Mas para as pessoas que não têm, eu estou fazendo junto aqui com vocês para vocês entenderem. E pronto, a gente já tem aqui o nosso olhinho perfeito, todo animadinho apenas com 6 keyframes. Para o nosso segundo exemplo, a gente vai estar utilizando a boca, o que vai ser a mesma coisa. No caso, é só você estar importando esse arquivo aqui no seu After Effects, fazendo os mesmos passos, abrindo a pré-comp, e aqui está transformando esses arquivos aqui de Illustrator para vetor. Já com tudo bonitinho aqui no seu After Effects, a gente vai estar fazendo os mesmos passos, clicando na nossa path, selecionando ela e clicando aqui em Shape Rig. No meu caso aqui, eu vou ter alguns controladores. Eu vou ter um para baixo e 3 para cima, para ser bem mais fácil de animar, porque aqui é só eu animar isso daqui e já vai estar tudo certinho. Com isso em mente, eu vou fazer aqui algumas separações, principalmente de cor, para não me perder. Perfeito. Agora aqui vamos começar a fazer os mesmos passos do outro projeto. Vou estar duplicando, colocando aqui para cima. Esse aqui vai ser o nosso stroke e esse aqui é o nosso fio. No caso, eu vou estar tirando o stroke e adicionando o fio aqui embaixo em Add. Agora, quando eu clicar no roxinho e puxar para baixo, a nossa boca roxa já vai estar aqui. Bom, e nessa parte aqui da gravação deu um pequeno probleminha, acabou que minha energia caiu. De uma gravação para outra que eu acabei fazendo, eu acabei pulando 2 etapas. Uma foi a máscara do dente, mas é literalmente só fazer a mesma coisa que a gente fez com o olho, de linkar o olho no nosso fio embaixo. E a outra foi juntar os controladores de cima da boca e o controlador de baixo da boca em nulos, selecionando os controladores de cima da boca e juntando em apenas um nulo, e o de baixo linkando em outro nulo. Deixando isso bem claro, bora voltar agora para outra gravação. Com tudo finalizado, a gente pode agora começar a animar. Mas antes disso, a gente tem só algumas coisinhas antes para fazer. Se eu mover o controlador do nulo para cima, ele funciona normalmente. Mas se eu for mover o de baixo, ele também funciona. Só que tem um porém. Se eu mover a escala desse meu nulo daqui de cima, ele apenas distancia ou aproxima os nulos, enquanto esse aqui de baixo ele não faz nada. Então para isso a gente vai precisar fazer uma pequena expressão. No caso, eu tenho que vir aqui na escala desse meu nulinho aqui e apertar com Alt aqui no escala para poder começar aqui uma expressão. É só isso aqui de expressão que vai ser preciso feito aqui e a única de todo o tutorial. No caso, eu tenho que digitar aqui parent.scale e pronto, já está funcionando. Só que ao contrário. Se eu aumentar aqui a escala, ele vai aumentar a escala ao contrário. Então a gente tem que inverter isso daqui, o que é bem simples. É só a gente multiplicar, né? Como naquela linha de matemática, multiplicar isso aqui por um valor negativo. E pronto. Já tá aqui, bem perfeitinho, bem bonitinho. Com isso, a gente já tá pronto para fazer a nossa animação. Deixa eu voltar ele aqui novamente para o centro da nossa composição. Isso aqui também, para o centro da nossa composição. E bora fazer uma pequena animação. Eu quero fazer com que essa minha boca abra, mais ou menos em 1 segundo e 10. Essa aqui eu vou colocar um pouco para cima e esse aqui eu vou colocar bem para baixo. A gente até mesmo pode brincar agora, vocês podem até mesmo estar se perguntando, se esse nulo daqui e esse nulo daqui faz a mesma coisa, por que eu preciso de 2? A gente vai precisar de 2 em alguns momentos para fazer uma animação secundária, ou então fazer um overlap, né, sobrepor uma animação com a outra. Em algum momento, eu quero que minha boca ela suba um pouco. E pronto, com essas 6 keyframes de novo, né, a gente já abre a nossa boca e minha boca vai para baixo. E pronto, temos aqui já a nossa animação aqui, base da nossa boca. Agora bora consertar algumas coisas, né? Porque isso aqui tá muito quadrado aqui em cima e um pouquinho redondo demais aqui embaixo. Vamos aqui pegar as nossas quinas da nossa boca. Eu acredito que seja esse daqui. Exatamente. Eu vou puxar ele aqui um pouquinho para baixo. Vou colocar aqui 50 e a mesma coisa para o controlador de lá. Esse aqui é o correto? Exatamente, é esse aqui. E aqui também vou colocar 50.
E pronto. E agora só falta a parte de cima da nossa boca, que é só ajustar aqui algumas coisinhas. Vou estar aumentando a escala desses aqui para 150, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, 150. E esse daqui do meio, eu vou puxar ele um pouquinho mais para baixo e diminuir um pouquinho, e aumentar um pouquinho aqui a escala dele, para ele ficar mais arredondado. E aqui a gente tem um primeiro erro, podemos dizer assim, mas que a gente conserta bem fácil com o Shape Rig também. No caso aqui, só consertar aqui a nossa escala. Eu vou começar aqui em 0 e ir para 100. E pronto. Ele já ajusta bem bonitinho, deixa tudo muito suave. A gente já tem aqui já uma boca, pode ser de um vampiro, pode ser de, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram criar. E bom, bora aqui agora para o nosso último exemplo. No caso, esse aqui vai ser bem mais simples do que o anterior. E vai ser sobre uma outra função do Shape Rig que eu não comentei até agora. Para a gente conseguir selecionar as paths e fazer um Shape Rig, a gente também pode entrelaçar as nossas camadas. No caso, linkar as nossas camadas por um Shape Rig. E o mais legal é que se eu aumentar a nossa escala aqui, se eu fizer uma rotação, os nossos cabos, as nossas linhas vão seguir isso perfeitamente. Então a gente consegue fazer umas coisas muito legais. Como, por exemplo, fazer uma rotação onde os cubos eles não rotacionam dentro do próprio eixo. Cada cubo em separado vai poder continuar sendo modificado, alterado e tudo mais. Isso daqui é só uma parafernália que eu tô inventando aqui agora de fazer. Tô só tentando inventar aqui na hora. Mas enfim, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso daqui aumente um pouco o leque de vocês de como fazer tal efeito, de fazer tal coisa. Isso aqui, pelo menos para mim, foi muito interessante e eu gostei bastante. E é isso, pessoal. Muito obrigado.